Pessoal, agora que nós vimos herança, e já fizemos um primeiro exercício de herança, né, um exercício básico de herança, nós vamos ao próximo assunto. Não se preocupe, a gente vai fazer o exercício. Tá? Que é o quê? Métodos mágicos. Pessoal, métodos mágicos, eles têm esse nome por quê? Porque eles são mágicos. Certo? Né? Então, pois é autoexplicativo. Né? Ele é um método mágico porque ele faz magia. Né? Bom, é só o Python que tem método mágico? Não. Outras linguagens, tipo PHP, por exemplo. PHP tem método mágico. Então, ele não é uma exclusividade... Vamos ver. Propaganda. Então, o método mágico, ele não é uma exclusividade do Python. Tá? Mas no Python, eles são métodos que o nome inicia com 2 sublinhados, né, com 2 underlines, e termina com 2 underlines. Vocês já viram um desses, certo? O construtor, o init. Ele começa com 2 underlines, termina com 2 underlines. Certo? Outro nome que vocês podem encontrar esse método, principalmente se você vai procurar o assunto em inglês, é o Dunder Methods. Tá? Por que Dunder? Um coisinha, under. 2 coisinha, underscore. Certo? Underscore. Dunder Methods. Porque tem 2 underscores. Olha que beleza. Hã? É o Thunder. Thundercats. Tá? E para que eles servem? O objetivo principal de um método mágico, pessoal, é substituir ou modificar o funcionamento de uma classe. Então a gente já viu como que funciona um objeto simples, certo? Então chama o atributo, chama o método e por aí vai. Tá? Mas quando eu crio um método mágico, alguma coisa nesse objeto vai mudar. Alguma coisa na forma como o objeto trabalha vai mudar. Tá? Bom, aqui nós temos 2 exemplos, certo? De coisas que a gente já viu. Então, 2 underlines na frente, 2 underlines atrás, método mágico. E o init faz o quê? É o construtor. E se eu tiver um del? Ele é um destrutor. Ah, destrutor no Python é obrigatório? Não, não é. Se você pega linguagens tipo C++, você tem que criar um destrutor. Tá? Por quê? Porque em linguagem tipo C++ é você que controla a memória. Então você usa o destrutor para liberar a memória. Em linguagem tipo Python ou Java, você não precisa fazer isso. A própria linguagem resolve isso para você. Tá? Esse destrutor, então, é praticamente quando você deu aquela explicação de quando tem um espaço vazio, sem mais não está vazio, ainda tem um caminho, ou alguma coisa parecida. Mais ou menos. Não é exatamente isso. Tá? Mas eu posso criar um destrutor no Python. Tá? Então, geralmente, imagine que eu tenho lá uma classe que abre conexão com um banco de dados. Quando a minha classe morre, eu quero garantir que o quê? Que eu fechei a conexão com o banco de dados. Então, imagine vocês, essa, inclusive, é a sua tarefa para casa. Olha que beleza. Essa aqui é interessante. Vocês já lidaram bastante com arquivos, certo? No Python 1. Agora, no exercício que eu mandei na aula passada, você também lidou com arquivos, certo? O seu objetivo é criar uma classe para trabalhar com arquivos. Certo? O que a sua classe deve fazer? Né? Ela tem que permitir que você insira no arquivo,
Ela deve permitir que você consulte o arquivo. Ela deve permitir que você delete uma linha do arquivo. Aí você pensa, cadê o update? Faz delete e insere de novo. Só que com os dados alterados. Certo? Simples assim. Exatamente o que eu não sei fazer. Oi? Exatamente o que eu não consegui fazer no exercício anterior. Esse que é bom. O trabalho do segundo semana é o mesmo da primeira. Sim, Hã? esse eu acho que eu tô tentando lembrar os métodos, né? Insert, select. Isso, pensando no SQL, mas não é em SQL. Cuidado. Cuidado. É para arquivo. Tá? Você deve criar o seu próprio padrão de arquivos. Por quê? Porque um arquivo texto é um TXT. Um arquivo separado por vírgulas é um CSV. Mas o Igor aqui, por exemplo, ele pode criar o arquivo .igor. Olha que beleza. Que vai ter um padrão dele de estruturação de dados. Que ele vai criar na classe dele. Ah, você pode ser pouco criativo e usar a vírgula também? Pode. Nada vai te impedir. E aí, se eu abrir o arquivo .igor com Excel, vai abrir. Tá? Mas a ideia é que você crie o seu padrão. Existem bibliotecas que facilitam a sua vida? Sim. Vou lembrar para vocês, né? Não reprogramem o mundo. Se alguém já criou uma biblioteca que ajuda, vai e usa. Tá? Existe uma biblioteca, já adiantando para vocês, existe uma biblioteca em Python para serialização de dados chamado Pickle. Oi? É comida. É uma conserva de picles. Hã? Bom, picles é uma conserva, mas de pepino, né? Então, mas é comida. Né? Então, existe uma biblioteca cujo objetivo é serialização de dados. Está aqui, ó. Vocês podem usar? Podem. Vocês podem não usar? Podem também. Tá? Por quê? Porque um dos objetivos do seu exercício é o quê? Compactar o seu arquivo.